Quando você não acredita em você, quando você tem aquele pensamento de que eu não sou bom o suficiente para conseguir isso. Isso é muito difícil para mim. Eu não consigo fazer isso. Você está negando a Deus. Você experimentará aquilo que mais teme. Não temeis. O que vocês mais temem os perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Olá, representantes de Deus, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês mais um pequeno trecho desse livro incrível, Conversando com Deus, do Neil Donald Walsch. Para quem acompanha aqui o canal, vocês já sabem, né, que eu já compartilhei um outro pedacinho dele aqui. E esse livro nada mais é do que uma conversa que ele teve com Deus. Segundo ele, né, teve um momento de inspiração onde ele diz aqui no livro que ele tinha muitos questionamentos. Então ele teve essa conversa e aí ele colocou tudo isso em um livro. Não é, gente, ele diz aqui no livro, não é que Deus desceu assim como uma pessoa na frente dele e ficou falando tudo isso para ele, não. Isso, gente, é um processo inconsciente de pensamento. Ele fazia os questionamentos e essa voz interior respondia a ele. Então, assim, tudo que ele colocou aqui foi através dessas inspirações que ele teve, dessas conversas, desses diálogos que ele teve com Deus. E tem um trecho aqui, gente, muito poderoso e que faz muito sentido na minha vida. Então, eu queria muito compartilhar ele com vocês. Que diz o seguinte: vejam o que é verdade e saibam que também farão essas coisas e muitas outras. Jesus disse isso, né? Se você crê, você fará obras até maiores do que as minhas. E aí ele faz um questionamento, Deus dizendo para ele o seguinte: eu já não disse para vocês que vocês são deuses? Mas vocês não creem. E aí Deus ainda disse para ele o seguinte: se não puderem acreditar nisso, confie em si mesmos. Ou seja, algumas pessoas dizem: eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Mas aí eu faço o seguinte questionamento: você acredita em você? Porque se você não acredita em Deus, ok, você não acredita em um Deus fora de você. Mas se você acredita em você, então você acredita em Deus. Por quê? Porque você também é Deus. Vós sois deuses. Então o fato de você acreditar em você significa sim que você acredita em Deus. E aqui ele coloca um trechinho que diz o seguinte: a compaixão de Jesus era tanta que ele implorou por uma forma. Ou seja, Jesus tinha tanta compaixão que ele implorou por uma forma. E o que ele quer dizer com essa forma é que ele implorou para vir aqui nessa dimensão como um ser humano, vestido, né, com um corpo físico. E ele criou essa forma de causar tamanho impacto no mundo que todos poderiam ir para o céu. Ele diz aqui que esse ir para o céu significa o quê? Realização pessoal, ou seja, que todos poderiam ter aqui uma realização pessoal, se não de outro modo, por meio dele. Porque ele venceu o sofrimento e a morte. E vocês podem fazer o mesmo. O maior ensinamento de Cristo não foi que vocês terão vida eterna, mas que vocês têm a vida eterna. Não é que você vai ter, que você vai adquirir. Você tem a vida eterna. Não que terão fraternidade em Deus, mas que você tem fraternidade em Deus. Não que terão tudo o que pedirem, não. Vocês já têm tudo o que pedirem. Tudo já nos pertence. Então, o que ele diz aqui que o maior ensinamento de Jesus não é que nós teremos alguma coisa. Não, nós já temos tudo isso. Porque, na verdade, nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Então, assim, de onde nós viemos, né, desse mundo espiritual, lá é a fonte, é onde tudo existe. Então, tudo que é do Pai é nosso também. Então, não é que a gente vai adquirir alguma coisa. Não, nós já temos tudo. Só que o ser humano, ele se identificou com esse mundo físico, né, com esse mundo material, e ele acaba que não acreditando que ele pode sim ter, ser e fazer qualquer coisa que o coração dele deseja. Tudo que é preciso é saber disso, porque vocês criam
a sua realidade. Olha só, isso aqui era Deus falando para ele. Tudo que vocês precisam saber é disso, que vocês criam a sua realidade e a vida só poderá ser para vocês como pensam que será. Olha que frase incrível. A vida, ela só poderá ser para você como você pensa que ela será. Ou seja, você é aquilo que você pensa que é. Tudo aquilo que você pensa e sente está criando a tua realidade o tempo todo. Então, se a tua vida, por acaso, ela esteja no momento difícil, no momento de escassez, no momento de um grande desafio, tenha certeza, você criou isso na tua vida. Nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa realidade física. E ele diz aqui, olha só, presta atenção. Pensar é o primeiro passo na criação. Ou seja, o livro A Ciência de Ficar Rico, ele já fala sobre isso, né? Que existe uma substância informe, né? Uma substância sem forma, aonde nós podemos desenhar lá tudo aquilo que a gente deseja. Qual é a forma que nós vamos lá nessa substância informe, que eu considero como mundo espiritual? Qual é o meio de ir lá nessa substância e desenhar o que nós queremos? Através do nosso pensamento. Então, Deus diz para ele aqui o seguinte: pensar é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento. Seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Olha que incrível! O seu pensamento, o nosso pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Tudo que está na nossa realidade, tudo que existe no mundo, na verdade, surgiu primeiro em um pensamento. Quando surgiu, por exemplo, o avião, por que o avião ele se tornou algo físico, algo material? Porque primeiro surgiu no pensamento de um homem. Então ele diz aqui que o pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Um pensamento seu é como uma sementinha que você planta. Essa sementinha, ela vai germinar, nascer e crescer. E pensar no pensamento como um pai faz todo sentido. É o que dá origem a tudo na nossa vida. Tudo é criado no mundo espiritual, gente, para depois ele aparecer assim como matéria, como algo palpável que você possa pegar. Tudo isso tem que ser criado aqui, ó, nos nossos pensamentos. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né, de ter pensamentos disciplinados e organizados, porque é através dos nossos pensamentos que a gente consegue acessar esse mundo espiritual, esse mundo invisível e retirar de lá tudo aquilo que já é nosso por direito divino. Essa é uma das leis que devemos nos lembrar sempre, 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 que o pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. E aí o Donald vem com mais uma pergunta para ele, para Deus. O Senhor pode me dizer quais são as outras leis? Porque ele disse que essa é a primeira lei, né? De que o nosso pensamento é que cria tudo. E aí ele pergunta quais são as outras leis. E aí Deus responde para ele o seguinte: eu disse para vocês quais são todas elas, desde o início dos tempos. Repetidamente, eu lhes enviei um mestre após o outro. Vocês não ouvem os meus mestres, vocês os matam. Profundo, muito profundo isso, né? Porque Jesus, né, o mestre, ele veio para quê? Para nos ensinar tudo isso. Mas o que fizeram com ele? Mataram. E aí o Donald pergunta assim para ele, mas por quê? Por que matamos os mais santos entre nós? Nós o matamos ou desonramos, o que é a mesma coisa. Por quê? Por que fazemos isto? E Deus respondeu para ele assim: porque eles se opõem a todos os seus pensamentos que negariam a mim, quando negam a si mesmo. Quando você não acredita em você, quando você tem aquele pensamento de que eu não sou bom o suficiente para conseguir isso, isso é muito difícil para mim, eu não consigo fazer isso, você está negando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele vive dentro de você. Você é um ser super poderoso. E quando você limita a você, dizendo que você não consegue, você está dizendo que Deus, ele é um ser limitado. Porque ele está aí, habitando dentro de você. Essa força interior que você tem, que talvez você desconheça, ela está pronta para agir e para fazer o que for preciso para que você consiga todos os resultados que você deseja. Porém, quando você diz, eu não consigo, isso é muito difícil para mim, nada dá certo para mim, você está negando a Deus, esse Deus que vive dentro de você. E aí o Donald pergunta para ele assim, mas por que eu iria negar o Senhor ou a mim? E ele responde o seguinte, porque
tem medo. E porque as minhas promessas são boas demais para serem verdade. Tá vendo? Quando você lê lá na Bíblia, né, que tudo é possível, talvez você pense ou se pergunte, né? Não é, tudo não é possível. Algumas pessoas conseguem com mais facilidade, outras têm que sofrer muito. Então, Deus é um injusto, né? Dá para alguns, tira de outros. Você não acredita. Você acha que essa promessa, ela é boa demais para ser verdade. Você não acredita e você não consegue aceitar a verdade maior. E por isso tem de contentar-se com uma espiritualidade que ensina medo, dependência e intolerância, em vez de amor, poder e aceitação. Infelizmente, né? Eu digo por mim, assim, como fui criada na igreja evangélica. E essa espiritualidade que ensina medo, dependência e intolerância foi o que eu aprendi. Que Deus é um Deus vingativo, que se você aparar a ponta do teu cabelo, você vai ser castigado por isso, né? Que Deus, ele castiga o tempo todo, que ele só tá de olho em você, ali no trono. Quando você desviar um pedacinho do caminho, ele vai lá e te castiga, né? Esse foi o medo que colocaram na gente desde lá da infância. Tem até o livro, né? Mais Esperto que o Diabo, onde ele diz que os mestres, né, que vão ensinar a espiritualidade para as crianças, ao invés de falar de Deus, eles utilizam o nome do diabo, né? Para que as crianças comecem a ter medo lá desde a infância. E aí ele diz isso aqui: você está cheio de medo, e o seu maior medo é de que a minha maior promessa possa ser a maior mentira da vida. Então, quando você lê uma promessa lá na Bíblia, né, de que Deus deixou ali, você acredita que aquilo ali nem é verdadeiro, porque você está com tanto medo impregnado na tua mente inconsciente que você não ousa acreditar. Se eu chegar para você e falar: olha, fulano, isso aí que você quer, esse teu desejo, ele pode se tornar realidade, talvez você não acredite. Por quê? Porque o teu inconsciente, ele tá lotado, repleto de programinhas de medo que te sabotam o tempo todo. E aí você cria a maior fantasia que pode para defender-se disso. Afirma que qualquer promessa que lhe dá poder e garante o amor de Deus deve ser falsa promessa do demônio. Olha só, diz a si mesmo que Deus nunca faria tal promessa, apenas o demônio, para tentá-lo a negar a verdadeira identidade de Deus. Eu já ouvi isso aqui, inclusive no canal, né? Quando a gente fala de prosperidade, que Deus quer a tua prosperidade, que Deus quer sim que você seja rico, que a tua vontade de ser rico nada mais é do que a vontade de Deus. Algumas pessoas vão lá, né? E falam não sei o que lá de Lúcifer, que também foi que tentou e que você pode estar seguindo nesse mesmo caminho. Ou seja, eles não acreditam que Deus, ele quer a prosperidade das pessoas. Eles acreditam que isso é uma ofensa, que você está sendo, na verdade, tentado pelo demônio. Eles acreditam que você está negando a verdadeira identidade de Deus como uma entidade terrível, ciumenta e vingativa, que julga e pune. Muita gente tem Deus como essa entidade vingativa, que julga, que pune, castiga as pessoas. E essa não é a face de Deus. Deus é amor, Deus é prosperidade, Deus é riqueza. Mas se algumas pessoas pensam dessa forma, é porque elas foram programadas para isso desde a infância. Então o que a gente precisa hoje, na verdade, é rever os nossos conceitos. Qual é o conceito que você tem de Deus? O que você acha que Deus quer para a tua vida? Ele habitando dentro de você, porque se você acompanha o canal aqui, você já sabe, Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Não existe um Deus fora de você. Você faz parte de Deus. Nós somos parte dele. Tudo que existe é Ele, é Deus. Nós estamos inseridos nesse tudo. Então, assim, Ele vive em cada um de nós. Ele nos deu poderes e livre arbítrio. Qual é o conceito que você tem de Deus? Você acha que Deus, ele se agrada de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está na escassez, de uma pessoa que está contando moedas no final do mês? Você acha que isso alegra o coração de Deus? Você acha que isso é bom aos olhos dele? Você acha que é isso que ele quer viver através de você? Porque Deus vive através de cada um de nós. Ou você acha que ele quer viver uma vida plena, abundante e harmônica nesse determinado tempo que ele veio passar aqui através de você? E ele diz aqui, essa descrição, né, de um Deus terrível, ciumento e vingativo que julga e pune, se encaixaria melhor na descrição de um demônio, se é que existe demônio. Ele coloca isso aqui. Vocês atribuem características demoníacas a Deus para convencer-se a não aceitar as promessas divinas do seu Criador, nem as qualidades divinas do eu.
Tamanho é o poder do medo que está instalado na nossa mente. A primeira lei, então, é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. Olha que informação poderosa. Isso aqui foi Deus falando para ele, viu? A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que você imaginar. Se você consegue imaginar, que na verdade quando você está imaginando, você está vendo com os olhos espirituais, né? Você fecha os teus olhos carnais e aí você começa a imaginar. Você consegue ver uma maçã vermelha, você consegue ver uma borboleta. Isso significa que você está vendo com os teus olhos espirituais. E tudo aquilo que você consegue imaginar, você consegue segurar nas tuas mãos. Essa é a primeira lei. Tudo que você consegue imaginar, você pode segurar nas tuas mãos. A segunda lei é que você atrai aquilo que você teme. Gente, esse assunto aqui é muito, muito importante, muito poderoso. Sabe, tem um versículo lá que fala, né, de Jó, que ele diz o seguinte: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E a gente tem esses temores e alguns temores, tudo isso devido àquele medo que foi implantado lá na infância, né? Tem um livro do Napoleão Hill, né, A Lei do Triunfo, que ele fala sobre isso, né? Que o ser humano, ele tem diversos tipos de medo e um dos maiores medos, medo da pobreza, medo de morrer, medo de doença. E aqui ele diz o seguinte: a segunda lei é que você atrai aquilo que você teme. O medo, eu sempre digo que é uma fé. Só que é uma fé ao contrário. É uma fé que vai atrair coisas negativas para a tua vida. Mas o medo, ele é uma vibração muito, muito, muito potente, muito poderosa e que está atraindo aquilo para você o tempo todo. Então, assim, eu sugiro que você faça uma autoanálise dos medos que você alimenta no teu coração. Pensa bem, que tipo de medo você tem? Você tem medo de ter um certo tipo de doença? Você tem medo de perder alguém? Você tem medo de morrer em um acidente, em alguma coisa? Sabe, medo de avião, medo de um avião cair, enfim. Analise quais são os teus maiores medos e limpe isso da tua vida. Por quê? Porque esse medo está atraindo cada vez mais isso para você. E aí ele pergunta o seguinte: mas por que isso acontece? E aí Deus responde para ele assim: a emoção é a força que atrai. Já dizia Neville Goddard, o sentimento é o segredo. Quando você pensa e sente, você está emanando uma emoção que nada mais é do que uma vibração. Essa vibração, ela está magnetizando algo para a tua vida. E esse algo que a tua emoção está magnetizando é idêntico àquilo que você está emanando. Então, se você emana o medo, por exemplo, de algum tipo de doença, você está magnetizando a doença para a tua vida. Porque o medo, a emoção que é causada através do medo é a força atratora. É aquilo que puxa para a tua realidade física o que você teme. Você experimentará aquilo que teme muito. Olha essa informação. Você experimentará aquilo que mais teme. Emoção é energia em atividade. Quando você ativa energia, você cria o efeito. Ou seja, você está emocionalizando alguma coisa. Então você está ativando, colocando a energia para trabalhar. Eu sempre digo aqui para vocês o seguinte, né, que Deus, ele é uma energia, ele não é uma pessoa, não é uma personalidade, ele é uma energia super poderosa, super potente e que está estática até você colocar ele para trabalhar. Quando você tem algum tipo de emoção, você está colocando essa energia para trabalhar para você. E ele diz aqui o seguinte: quando você coloca essa energia para trabalhar, ela vai criar para você um efeito. E o efeito, gente, ele vai ser nada mais, nada menos idêntico àquilo que você emanou. Então, se você emana a prosperidade, se você vibra na prosperidade, se você acredita piamente que você é digno e merecedor de ter prosperidade, você está emanando também essa emoção, essa vibração. Essa energia estática recebeu a tua emoção, ela vai começar a se movimentar. Ela vai começar a se movimentar e trabalhar para validar aquela emoção que você está mandando para ela. Então, eu mandei lá uma emoção de prosperidade. Eu acredito na minha prosperidade. Eu acredito nisso. Essa energia, o universo, Deus, o todo, ele vai mover mundos e fundos
para validar isso que você está mandando para ele. Porém, gente, isso é muito perigoso, porque quando você alimenta também os teus medos, quando você está vibrando no medo, esta energia que é neutra também vai validar isso, entendeu? Então, se você está emanando esse medo o tempo todo de ter certo tipo de doença, ele não vai analisar se isso é bom ou ruim para você, porque se Deus fosse analisar, gente, não existiria doença no mundo, não existiria maldade no mundo. Ele não vai analisar. Deus, ele só diz sim, sim e sim. Então, assim, tudo que vem para a tua vida, obrigatoriamente tem que sair de você. É você quem dá as ordens, é você quem escolhe através do que você pensa e do que você sente. Pensamento e sentimento coloca essa energia poderosa para trabalhar. Seja bom ou seja ruim, vai atrair, vai acontecer na tua realidade. Se você ativar essa energia suficiente, você criará matéria. Ou seja, se você ativa essa energia super poderosa, coloca ela para trabalhar e aí você sustenta, tá? O Neville Goddard já fala sobre isso. Sustente a imagem mental até ela acontecer. Então, se você sustenta essa imagem, você está colocando essa energia para trabalhar. Você sustenta com emoção, acreditando que vai acontecer. Então, você está colocando essa energia para trabalhar. E quando você coloca essa energia e você sustenta por um tempo, isso que você imaginou, que você tem aqui, essa imagem na tua mente, ela vai se tornar matéria, algo palpável que você possa pegar. Matéria é energia acumulada. Matéria, a gente chama isso aqui de matéria, né? Por quê? Porque a gente pode pegar, a gente pode sentir, né? Com os nossos 5 sentidos aqui, enquanto estamos neste corpo humano. Mas isso aqui, gente, nada mais é do que energia acumulada. Assim como esse corpo físico nosso, né? A gente fala que isso aqui é uma matéria. Mas isso aqui, gente, nada mais é do que um amontoado de átomos. Energia concentrada. Água, gelo e vapor. O gelo, ele deixou de ser água? Em momento algum, ele continua sendo água, só que concentrada, vamos dizer assim. Por isso ele está em forma de gelo. A mesma coisa com o nosso corpo. Nós somos pura energia. Puramente energia. Tudo que existe é energia, inclusive os nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles vibram em determinada frequência. E a partir desta vibração, você consegue acessar a fonte e só vai vir para a tua realidade exatamente aquilo que você vibra. Se você vibra prosperidade, se você acredita na tua prosperidade, é prosperidade que a fonte vai mandar para a tua vida. Mas se você vibra no medo de não conseguir pagar as contas, se você vibra na escassez, é exatamente isso também que vai vir para a tua realidade. E ele diz aqui isso, ó, o pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá um dia são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba, nunca deixa a sua essência e a sua mente no universo, expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Energia similar atrai energia similar. A lei da atração fala muito nisso, né? Que um pensamento atrai outro pensamento idêntico, que atrai outro e que atrai outro. É preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar a matéria, mas a matéria se formará de pura energia. Tudo que existe em forma de matéria se forma desta energia. Na verdade, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou dissimilar. Agora você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. Olha só, que interessante isso que ele fala aqui. A frase, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, tornar-se muito mais significativa. Tem um versículo desse na Bíblia, né? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, tem essa passagem lá. Ele diz, agora essa frase faz muito sentido. Por quê? Porque quando você, com os teus pensamentos, se junta com mais pessoas de pensamentos semelhantes, a força dessa energia, ela se torna muito maior, ela se potencializa.
É por isso, inclusive, né, que o Napoleão Hill, ele fala muito sobre a questão do mastermind, da mente mestra. Você se juntar com mais pessoas que pensam como você, que vibram nessa mesma energia, você fazer grupo de pessoas, inclusive, para discutir sobre isso. Sabe, você junta ali 3, 4 ou 5 pessoas e fala, vamos reunir tal dia e vamos falar sobre determinado assunto. Napoleão Hill, ele aconselha muito você a fazer a mente mestra, se reunir com pessoas que pensam como você. Até em questão de equipe de trabalho também, né? Se você é um empresário ou qualquer coisa assim, você ter pessoas no teu grupo de trabalho, na tua equipe, que também tenham pensamentos similares aos seus. Isso faz com que você cresça muito mais rápido. Isso faz com que as coisas fluam na empresa. Quando uma sociedade inteira pensa de um determinado modo, com muita frequência acontece coisas surpreendentes. Nem todas necessariamente desejáveis. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, acontece de fato aquilo que as pessoas mais temem. E da mesma forma, grandes comunidades ou congregações com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado, ou no que algumas pessoas chamam de oração comum. Não temeis. O que vocês mais temem os perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Todos os seus escritos sagrados, de todas as crenças e tradições religiosas que criaram, contêm advertência explícita. E você pode ver muito isso na Bíblia, gente, essa advertência. Não temeis. Vocês acham que isso vem escrito na Bíblia por acaso? Não, gente. É porque tudo aquilo que tememos vai acontecer na nossa realidade física. Se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não tivermos esse discernimento de que atraímos para a nossa vida aquilo que emocionalizamos, porque o medo, ele é uma emoção, se nós não tivermos essa consciência, vai acontecer na nossa realidade coisas muito desagradáveis. Porque sem esse conhecimento, a gente fica alimentando certos tipos de medo na nossa vida. Só que agora que você está aqui, eu quero muito chamar a tua atenção para isso. Pare, se autoanalise. Você alimenta algum medo na tua vida? Se sim, eu vou dizer para você, se você continuar, isso vai acontecer na tua realidade. Então se limpe disso. Saiba que você é um ser espiritual super poderoso e que você não precisa temer nada. Não temas, apenas confie. Troque o medo pela confiança. Acredite que esse Deus que vive dentro de você e que está disposto a te ajudar em tudo aqui nessa dimensão, ele é você de fato. Você pode mudar a tua realidade. Você é o responsável por criar a tua realidade. Tudo vai depender daquilo que você pensa, sente. Porque quando você pensa e sente, você está pedindo, você está orando. E quando você tem medo, você também está orando. Só que você vai atrair aquilo que você não quer, tá certo? Gente, eu espero que essa parte do livro tenha ficado assim bem entendível para vocês, viu? Espero ter contribuído na vida de vocês. Estou muito grata por cada um de vocês que estão aqui, de todo o meu coração. Eu amo muito, muito, muito todos vocês. E no mais, gente, veja aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, se fizer sentido para você também. Compartilha também esse conteúdo. Eu vejo muita gente falando, olha, Thelma, compartilhei seus vídeos com várias pessoas, em grupos de família e etc. E assim, gente, se a gente puder ajudar uma pessoa, a nossa missão aqui, ela já está cumprida, tá? Então, de todo o meu coração, gente, muita gratidão.